Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Vamos começar aqui o nosso estudo na palavra nesta noite. No começo do reinado de Salomão, o Senhor apareceu a ele quando ele estava em Gibeon, oferecendo sacrifícios a Deus. O Senhor basicamente disse a ele: "Peça-me o que você quiser." E então Salomão pediu que o Senhor lhe desse sabedoria e entendimento, para que ele pudesse governar sobre o povo glorioso de Deus. E Deus se agradou com o pedido que Salomão fez, porque ele não pediu riquezas, nem a vida dos seus inimigos, nem fama. O Senhor disse: "Porque você só pediu sabedoria e entendimento, eu vou lhe dar o que você pediu. Mas eu vou lhe dar muito mais que isso. Eu vou lhe dar honra, fama e riquezas, e tudo em abundância." Então, no capítulo 9, nós vemos que o Senhor aparece a Salomão uma segunda vez. Salomão já terminou o templo, que levou 7 anos para ser construído, e ele também terminou seu próprio palácio, que levou 13 anos para ser construído. Então, o projeto de 20 anos de construção terminou, e o Senhor aparece a Salomão, que tinha, claro, ganhado fama, prestígio e notoriedade por todo o mundo pela sua maravilhosa sabedoria e pelas glórias do reino que ele estabeleceu. Então, quando ele terminou as construções, versículos 2 e 3, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon, e o Senhor lhe disse: "Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias." Agora, o Senhor está se referindo à oração de dedicação de Salomão, que estudamos semana passada, no capítulo 8. Depois de ter terminado o templo, ele orou uma gloriosa oração. Ele fez uma gloriosa oração de dedicação e pediu ao Senhor que mantivesse os seus olhos sobre a casa continuamente. E se o povo tivesse problemas, se houvesse pragas na terra, se houvesse uma guerra, se eles fossem levados cativos, o que fosse, se como povo eles orassem e buscassem o Senhor naquela casa, que o Senhor ouvisse, respondesse e atendesse às suas necessidades. Então, o Senhor responde a Salomão com respeito à oração de dedicação e confirma ter ouvido a oração. Versículos 4 e 5, o Senhor disse: "E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel." Eu gostaria de destacar de novo o fato de que essa é uma promessa condicional. Se tu andares perante mim como Davi andou, teu pai, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Esta foi uma promessa condicional de Deus, mas eles falharam em cumprir a condição. Por isso, Deus não estava obrigado a cumprir a promessa. Agora, como eu já comentei, o grupo conhecido como israelitas britânicos, aqueles que tentaram provar a identidade das raças anglo-saxãs como sendo as 10 tribos perdidas de Israel, chamaram a atenção dizendo que Deus fez uma aliança eterna com Davi, a aliança que dizia que sempre haveria alguém da sua família sobre o trono. E a premissa é que a rainha da Inglaterra seja descendente direta de Davi, porque Deus cumpriu sua promessa, que Jeremias fugiu de Israel na época do cativeiro da Babilônia, levando um dos príncipes do Egito, e mais tarde foi para a Inglaterra e estabeleceu uma colônia, e o povo anglo-saxão, na verdade, é parte das 10 tribos perdidas de Israel. Eles usam muitas coisas para tentar provar seus argumentos, mas a promessa de Deus a Salomão foi uma promessa condicional. Havia condições que, claro, Salomão falhou em cumprir. O Senhor disse, versículos 6 ao 9, "Porém se", e aqui novamente, se
vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E então esta é uma promessa condicional. Se vocês me obedecerem, se vocês me seguirem, sempre haverá alguém da sua família no trono. Mas se você ou seus filhos me abandonarem, Israel será tirada da terra. Então, por eles terem abandonado o Senhor, eles foram tirados da terra, e Deus cumpriu a palavra que tinha dado a Salomão. Agora eu gostaria de destacar uma coisa. É que muitas vezes nós recebemos avisos do Senhor, que podem vir de várias maneiras. E muitas vezes, quando Deus fala, nós pensamos: não é necessário falar sobre isso para mim, Senhor. O Senhor sabe que essa é uma área em que eu não tenho nenhum problema. Mas deixe-me dizer que quando Deus fala a você sobre alguma área da sua vida, preste muita atenção, porque Deus não desperdiça palavras. E se Ele falar com você sobre algum assunto da sua vida, pode ter certeza de que você vai enfrentar alguma dificuldade no futuro. Agora, aqui está Salomão. Ele acabou de dedicar o templo numa experiência tocante. Eles ofereceram todo tipo de sacrifícios. Todos estão alegres e adorando o Senhor, louvando Jeová, e foi um momento glorioso de adoração e júbilo. Agora, o Senhor chega depois que Salomão terminou sua oração. O Senhor fala com ele e diz: Salomão, se você me seguir e tudo mais, eu firmarei o seu trono. Mas, se você me abandonar e começar a adorar outros deuses... E eu tenho certeza de que, a essa altura, Salomão estava dizendo: Senhor, o Senhor não precisa me dizer isso. Como eu poderia fazer tal coisa? Mas é isso mesmo. E vemos isto por toda a Bíblia. É interessante como o Senhor parece advertir o povo nas áreas onde serão testados e provados no futuro. E então, preste atenção quando Deus falar com você. Não importa o quão remoto pareça que você vá se sentir tentado ou que poderá vir a ter problemas naquela área. Não importa quão confiante você possa ser em determinada área. Se Deus começar a falar com você sobre alguma área em particular na sua vida, ouça com atenção. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Veja, onde eu tenho segurança e penso: eu tenho isso sob controle, eu não preciso me preocupar com essa área. Esta é a área onde eu tenho a tendência de confiar em mim mesmo. Eu estou inclinado a ser autossuficiente nessas áreas porque eu penso: bem, eu sou forte naquela área. Paulo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Lemos isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E então, geralmente, Satanás não irá nos fazer tropeçar nos nossos pontos fracos, porque nós sabemos que temos que depender do Senhor. Quase sempre a pessoa falha na área onde tem mais segurança. Ela sente-se forte e muito confiante em determinada área, e aquela é a área onde Satanás nos faz tropeçar. Então, ouça quando Deus falar com você, não importa o quão desnecessário possa lhe parecer no momento, o Senhor sabe o que Ele está falando.
Agora, Salomão construiu o templo e as suas casas, e Hirão, o rei de Tiro, forneceu as árvores de cedro e o ouro, conforme o seu desejo. E então Salomão deu a ele 20 cidades na área norte da Galiléia e ao redor do mar da Galiléia. Ele deu 20 cidades na linda região da Galiléia, do norte da Galiléia, como uma espécie de presente. Versículo 12. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Agora, eu não entendo por quê. É uma área muito linda, mas Hirão não gostou das cidades que Salomão lhe deu. Versículo 13. Por isso disse: Que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. Ou desagradáveis, Cabul, que não agrada. Versículos 14 e 15. E enviara Hirão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor e a Megido e a Gézer, que na verdade seu sogro tinha lhe dado de presente. Ele mandou tropas, capturou o Gézer e depois as deu a Salomão como presente. E ele fala das cidades que Salomão estabeleceu e edificou. Eram cidades para armazenar os seus bens, os cavalos, as carruagens e tudo mais. Lembrem que ele tinha 40.000 cavalos. Então ele tomou para servos os que sobraram dos povos que viviam na terra antes de Israel chegar. Mas ele não tomou servos dentre os israelitas. E Salomão construiu uma cidade especial para a filha do faraó. Evidentemente, ela não dava muita importância para Jerusalém, então ele construiu uma cidade para ela, a cidade de Milo. Versículo 25. E oferecia a Salomão 3 vezes cada ano. E deviam ser grandes dias de festa. Versículos 25 e 26, oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor. Também o rei Salomão fez ou desenvolveu naus, uma espécie de marinha, em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E os navios desciam até a África, de onde eles obtinham e levavam consigo ouro, e Salomão fez tudo de ouro por todo o Israel. Israel tornou-se a capital mundial do ouro. O texto diz que a prata era tão comum como pedras. Ele não deu muito valor para a prata. Ele tinha uma queda para o ouro. E então ele juntou ouro de todo lugar e levou para a terra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 5. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, foi a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, e vocês se lembram como era fantástico o que havia na sua mesa? Quanta comida por dia era necessária para alimentar a casa de Salomão? Para alimentar a sua casa por um dia, 300 alqueires de flor de farinha, 600 alqueires de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto, e 100 carneiros, mais os veados e as cabras montesas, os corços e as aves cevadas. Era isso todo dia. E então, quando a rainha de Sabá viu tudo aquilo, os servos, a mesa posta, sem dúvida, tudo na mesa era de ouro, pratos de ouro, copos de ouro. Ela viu tudo aquilo, viu como ela foi servida, ela viu como ele subia à casa de Deus. Ela examinou tudo. Ela não aguentou. Versículo 5. Ela ficou fora de si. Ela disse, uau! Versículos 6 ao 9. E disse ao rei,
Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. É interessante, né? Ela vê tudo aquilo e diz: ei, eles não me falaram tudo. Eu não acreditei quando eles me contaram tudo o que havia aqui. Eles não me contaram nem a metade da história. E é fantástico. Benditos e abençoados são os que estão aqui e ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus. Sem dúvida, a essa altura da sua vida, Salomão ainda estava andando com o Senhor e honrando a Deus, porque ela viu como ele subia à casa de adoração e tudo mais. Ele ainda andava corretamente. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Lemos isso em Mateus 5,16. E, evidentemente, era assim que Salomão agia, porque quando ela vislumbra tudo aquilo, ela louva a Deus. Bendito seja Deus. Àquela altura da sua vida, ele andava corretamente, mas, infelizmente, mais tarde, a sua desobediência a Deus o fez se desviar na adoração e na dedicação a Deus. Agora, ele também desenvolveu outra marinha para navegar pelas águas do Mediterrâneo. A primeira marinha foi para a área do Golfo Pérsico e descia até a África, na costa leste da África, na costa do Marfim. A outra marinha seguia para o Mediterrâneo e cobria a área do Mediterrâneo, tendo ido longe até a Inglaterra e trazendo pavões, ouro, árvores raras e outras coisas. Então, Salomão tinha toda essa glória e riquezas que chegavam a ele. Versículo 14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 676 talentos de ouro. É um número interessante. Versículo 15 ao 17. Além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo. Já pensou? 300 escudos de ouro de 1,5 kg cada. Cara, no preço de hoje, depois ele fez um trono fantástico com 6 degraus para chegar ao trono. Ele o fez de marfim e cobriu com ouro, e 2 leões foram esculpidos, um de cada lado. Todas as suas taças de beber eram de ouro, nada era feito de prata, pois a prata não tinha nenhum valor nos dias de Salomão. O rei mandava navios para Tarsis e para a África, e o texto diz que eles traziam grandes riquezas e toda a glória de Salomão. Versículo 28. E traziam do Egito para Salomão cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Agora, volte um pouquinho até Deuteronômio, capítulo 17, começando no versículo 14. Aqui na lei, 400 anos antes da época de Davi, antes da época de Salomão, Deus previu que chegaria o dia em que o povo iria exigir um rei. E então, na lei, Deus deu certos mandamentos para os reis. Então, vamos voltar e ler Deuteronômio 17, versículo 14 ao 19. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei
Assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Por quê? Para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Agora, Salomão desobedeceu simplesmente em todos os casos. Em primeiro lugar, ele multiplicou cavalos. Ele tinha 40.000 cavalos. Ele começou a ir ao Egito, versículo 28, para trazer cavalos. Depois, no capítulo 11, ele amou muitas mulheres estrangeiras, e nós sabemos que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E nós também vimos como ele multiplicou ouro e prata por toda Jerusalém. Ele fez exatamente as coisas que Deus disse que ele não deveria fazer. Agora, o porquê de o Senhor dizer que o rei não deveria fazer essas coisas era para que o seu coração não se desviasse do Senhor. E o que aconteceu a Salomão? Seu coração se desviou do Senhor. Há um velho ditado que diz: os dados dos deuses foram lançados. O que quer dizer que você não pode ir contra a palavra de Deus e ganhar. Deus estabeleceu a sua palavra e você não pode, não consegue violar a palavra de Deus e sair ganhando. Toda vez que você viola a palavra de Deus, você perde. E Salomão, com toda a sua sabedoria e bênçãos, desobedeceu o mandamento do Senhor, e o que Deus disse aconteceu. O coração de Salomão desviou-se do Senhor. Versículo 3 a 8. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. E então, para cada uma das suas mulheres, ele construiu um pequeno santuário, um lugar de culto, para que elas pudessem adorar os deuses das suas etnias. Ele não perseverou em seguir ao Senhor, e as suas mulheres desviaram o seu coração do Senhor. Versículo 9 ao 12 e versículo 14. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Agora, Davi tinha exterminado todos os homens de Edom.
Na verdade, Joabe permaneceu no lugar durante 6 meses para se certificar de que eles tinham matado todos os homens. Mas um dos príncipes de Edom, cujo nome era Hadad, fugiu para o Egito, e lá ele se casou com a filha do faraó, e tornou-se um homem muito poderoso. Quando ele soube que Davi e Joabe tinham morrido, ele pediu ao faraó que o deixasse voltar a Edom. E faraó disse: "Por quê? Você tem tudo aqui. Por que você quer voltar?" Mas Hadad insistiu e voltou a Edom. Ele reuniu um grupo de homens e começou a atacar, invadindo as fronteiras do sul de Israel, perturbando Salomão. O outro que começou a incomodar Salomão estava na área de Damasco e começou a molestar Salomão nas fronteiras ao norte da terra. E nós descobrimos que, versículo 26 e 28, até Jeroboão também levantou a mão contra o rei. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José, que ficava na região norte. Versículo 29 ao 32. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: "Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e da casa de Davi, e a ti darei as 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Isto é, uma outra tribo além de Judá. E então o reino do sul era Judá e Benjamim, e o reino do norte, claro, eram as outras 10 tribos. Elas fazem parte do reino que ficou conhecido como Israel, e as 2 tribos do sul ficaram conhecidas como Judá. Então esta é a profecia de Aias a Jeroboão, que ele iria se tornar governante e rei sobre 10 tribos de Israel. Versículo 41. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não está escrito no livro dos feitos de Salomão? Agora, este é um livro da Bíblia que nós não temos. Há muitos livros mencionados que nós não temos. Talvez eles adicionassem cor e vida à história de Salomão, se nós pudéssemos encontrar um desses livros, os feitos de Salomão, a sabedoria desse homem. Nós temos o livro de Provérbios, nós temos os cânticos de Salomão. Ele escreveu 1005 cânticos. Nós temos um na Bíblia, Cantares de Salomão. Eu nunca contei quantos provérbios existem no livro de Provérbios, mas ele escreveu 3.000 provérbios. Nós temos o livro de Provérbios, mas existe outro livro, os Atos ou Feitos de Salomão, que nós não temos registrado, com muita da sua sabedoria. Seria interessante tê-lo, mas nós não precisamos dele para a revelação de Deus para os seus propósitos. Versículo 43. E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém, que fica na região central da terra, bem no coração do país. Eles se reuniram, versículo 1 ao 3, para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Veja, quando seu pai estava vivo, nós pagávamos muitos impostos, mas nós estamos cansados dessa cobrança pesada e queremos benefícios fiscais. E Roboão disse: Deem-me 3 dias para pensar. E eles disseram: tudo bem. Então ele se dirigiu aos conselheiros, aos homens que tinham aconselhado seu pai Salomão. Ele disse: o que eu deveria fazer? Eles disseram:
é melhor você ouvi-los e lhes dar algum desconto nos impostos. O que eles disseram está certo. Os impostos são um fardo, eles são muito altos. O povo vai se revoltar se você não lhes der algum desconto. Mas ele foi falar também com os seus jovens conselheiros, os rapazes que cresceram com ele. Ele disse: escutem, os caras querem desconto nos impostos, o que devemos fazer? Eles disseram: não se submeta ao pedido do povo. Se você o fizer, eles vão voltar com outras coisas depois. Então, você tem que ser firme e dizer a eles que eles ainda não viram nada, que você vai ser ainda mais severo com eles do que o seu pai Salomão, que o que eles viram com seu pai não foi nada comparado com o que está por vir. E então ele foi e falou duro com o povo. Ele disse: o meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Ele falou muito asperamente com eles. E o povo disse: o que temos nós com a casa de Davi? Eles disseram: as tuas tendas, ó Israel. E assim as tribos de Israel se rebelaram, e Roboão voltou para a segurança de Jerusalém, quando soube que o povo estava em alvoroço. Ele reuniu um exército, e o Senhor falou com ele, dizendo que não começasse uma guerra. E assim o reino ficou dividido. E este é um momento importante na história da nação. O reino do norte, como eu costumo dizer, foi chamado de Israel. Infelizmente, eles não tiveram um rei decente. Israel foi contaminado com idolatria desde o começo. Judá teve alguns reis bons, alguns reis excelentes e alguns reis maus. Israel nunca teve um só rei bom. Eles foram de mal a pior, mas pelo menos em Judá houve alguns reis decentes que trouxeram mudanças para Judá, mas os reinos nunca foram unidos de novo. O reino do norte caiu primeiro por causa da idolatria. Ele foi conquistado pela Assíria. Mais tarde, cerca de 500 anos antes de Cristo, o reino do sul foi conquistado pela Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia, houve uma reunião, mas o povo de Judá nunca aceitou o povo de Samaria como irmãos verdadeiros, porque os samaritanos não puderam provar que eram judeus pelas genealogias. E na época de Cristo, ainda havia uma grande divisão entre os judeus e os samaritanos. Ambos reivindicavam estar no lugar de adoração determinado por Deus. Samaria foi onde Abraão construiu o primeiro altar ao Senhor, em Siquém. E eles afirmam que o Monte Gerizim era o único monte onde poderia se adorar a Deus, enquanto os judeus diziam: não, Deus deveria ser adorado no Monte Moriá, em Jerusalém. E havia um grande conflito entre eles, mesmo na época de Cristo. Agora, quando Ezequiel profetizou sobre o renascimento da nação de Israel e que nós tivemos o privilégio de ver, quando ele profetizou que Deus iria pegar os ossos que estavam secos e espalhados e uni-los e fazer deles uma nação, ele disse que ele viu um pedaço de madeira para José e outro para Judá, e que, na verdade, eles não iriam mais ser dois, mas um. Então, o que Deus estava profetizando em Ezequiel era que quando os filhos de Israel voltassem a ser uma nação, o que aconteceu em 1948, eles não seriam mais um reino dividido, eles não seriam mais o reino do norte e o reino do sul, mas eles seriam uma só nação, com um só rei sobre todos. E foi isso que aconteceu. Israel é uma nação unida e com um só governante sobre toda a nação. Eles não têm mais o reino do norte e o reino do sul. Isso não voltou a existir. Isso acabou. Isso é parte do passado. Isso não vai voltar a acontecer porque Deus prometeu que haveria só uma nação na Terra. E claro, o fundador dos Mormons, o Joseph Smith, disse que um pedaço de madeira para José, na verdade, era o seu nome, porque o seu nome estava na Bíblia, e que um pedaço de madeira era o livro dos Mormons que Joseph Smith iria levar a todas as pessoas. Se você acredita nisso, você acredita em qualquer coisa. Leia aquilo no contexto. Eu fico surpreso como tem gente que cai nessa. E então Jeroboão tornou-se rei sobre Israel, e ele edificou Siquém. Agora, Siquém já estava lá. Isso quer dizer que ele construiu um muro ao redor de Siquém. E o muro de Siquém, isto é, os remanescentes do muro ainda estão lá. E ele também edificou
Penuel. Mas ele disse a si mesmo: o povo está inclinado a se voltar para o rei de Judá, especialmente se eles forem adorar em Jerusalém nos dias de festa. Eles vão lá para a Páscoa, e os seus corações vão se voltar para Roboão, e eu vou entrar em apuros. Então ele fez 2 bezerros de ouro e edificou altares. Um em Dan, que fica na parte mais norte do reino, é lá onde o rio Jordão começa a brotar do solo. Uma linda área em Dan. Ele colocou um dos bezerros de ouro em Dan, o outro foi colocado em Betel, que fica a uns 25, 30 quilômetros de Jerusalém. Então ele colocou os 2 bezerros de ouro, um em cada extremidade do reino, na região sul e na região norte do reino de Israel. E ele disse: estes são os deuses que trouxeram vocês do Egito. Agora, a adoração de bezerros foi uma coisa que veio do Egito. Vocês se lembram quando os filhos de Israel estavam no deserto e Moisés ficou no monte por muito tempo? O povo achou que ele não iria mais voltar e foram procurar Arão. Disseram a ele: faça-nos um Deus para que possamos servi-lo, pois não sabemos o que aconteceu a Moisés. E então ele os fez levar brincos de ouro e tudo mais que tinham, e ele fundiu um bezerro de ouro. E sem dúvida, quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei, ele ouviu a dança e o canto. Ele viu o povo dançando, cantando, e viu as orgias enquanto adoravam ao bezerro de ouro. Ele pegou as 2 tábuas de pedra sobre as quais Deus tinha escrito os 10 mandamentos. O primeiro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a elas, nem as servirás. E aqui eles estavam violando os 2 primeiros mandamentos. Eles já tinham quebrado a lei antes mesmo de tê-la recebido. Moisés jogou as pedras no chão e elas se quebraram. Depois ele pegou o bezerro e o moeu até virar pó e jogou sobre as águas e fez o povo beber. Mas ele lidou com o povo severamente. E agora aqui está Jeroboão, fazendo 2 bezerros, colocando-os sobre altares e dizendo: estes são os deuses que os tiraram do Egito. E ele desviou o coração do povo para longe do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Versículos 1 e 2. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Tem uma figura em Los Angeles que tem um altar de ouro, e eu já me senti tentado a ir até lá e dizer: altar, altar, assim diz o Senhor. Versículos 2 e 3. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Agora, ele profetiza que haverá um rei, um descendente de Davi chamado Josias. Agora, isso aconteceu muito antes de Josias nascer, mas ele profetizou exatamente o que Josias iria fazer, oferecendo os sacerdotes sobre os lugares altos que queimavam incenso sobre este altar. E para que vocês saibam que Deus realmente falou, este altar vai ser partido em 2 e as cinzas serão espalhadas. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Ele estendeu a mão: peguem aquele homem. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. Ele não foi capaz de usar a sua mão. Versículos 5 ao 11. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor.
Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Eles disseram que o jovem profeta veio de Judá e profetizou que o rei perdeu o uso da sua mão, mas ela foi restaurada. Contaram o que ele profetizou, e o velho homem disse que caminho ele foi, e os seus filhos lhe disseram. Versículo 13 ao 31. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou, e foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. E então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que o Senhor te dissera: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E então alguns homens foram à cidade e disseram: Nós vimos uma coisa interessante. Havia um jovem lá, ele foi morto por um leão, e o leão e o jumento estão parados perto do cadáver. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver, e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e disse a seus filhos: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Agora, essa é uma história interessante que traz uma lição importante para nós, que é melhor prestar atenção ao que o Senhor tem a nos dizer e não ao que o homem tem a nos dizer. Há um movimento em progresso nos Estados Unidos chamado Doutrina do Pastoreado, onde você tem que se submeter a um pastor que é responsável por guiá-lo e conduzi-lo no seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, você pega uma pessoa que está há mais tempo com o Senhor, com mais maturidade, alguém mais velho, e você se submete a ele. Ele torna-se o seu pastor. Ele lhe diz quando você pode comprar uma casa, quando você deve vender uma casa, quando você pode comprar um carro e que emprego você deveria aceitar, e assim por diante. Quer dizer, você leva a ele todas as decisões e ele o guia e o assiste no seu crescimento espiritual. Ele lhe diz quando fazer e o que fazer e assim por diante. Você se sujeita totalmente ao seu pastor. Você paga todos os seus dízimos ao pastor e entrega totalmente a ele
as decisões da sua vida. Esta é uma espécie de pirâmide. Alguns rapazes começaram no topo. Eles são os pastores cabeça e todos os outros pastores estão sujeitos a eles. É como aqueles grupos tipo pirâmide, onde se vende alguma coisa a alguém e você tem que colocar muitos representantes sob você e depois você fica com uma porcentagem de tudo o que os representantes vendem. Depois eles conseguem colocar representantes e você fica com uma porcentagem. Você tem uma pirâmide e os homens lá de cima fazem muito dinheiro. Então, os pastores pagam os dízimos aos pastores que estão acima deles, que no final pagam aos que estão acima de todos. Isso está acontecendo e muitas pessoas caíram nessa. Agora, eles dizem que se o seu pastor lhe disser para fazer alguma coisa, você tem que se sujeitar a ele e obedecer, mesmo se for errado. Se for errado, o seu pastor é o responsável e ele vai responder a Deus que você está certo porque está se submetendo e obedecendo o seu pastor. Você está livre, mesmo que tenha feito algo errado. Você está livre porque você obedeceu ao seu pastor na sua submissão a ele. Por isso, ele que será o responsável diante de Deus pelas coisas erradas que você fizer, porque ele lhe disse para fazê-las. Mas, se eles lessem este relato, eles iriam descobrir que Deus considera cada um responsável pelo que Deus lhes disse para fazer. Agora, o Senhor tinha dito ao jovem profeta: quando você chegar lá, não coma pão, nem beba água naquele lugar. E quando você voltar, não volte pelo caminho que você foi. Então o profeta mais velho o encontra e diz: venha comigo, coma pão e beba água. Ele respondeu: não, eu não posso. O Senhor me mandou não fazer isso. Puxa, mas eu também sou profeta, sabe? Eu sou mais velho. E um anjo veio a mim e me mandou dizer: venha e traga-o, convide-o a voltar. O velho mentiu para ele. Disse a ele para fazer uma coisa que não estava de acordo com a palavra que Deus tinha lhe dado. E como resultado, o jovem desobedeceu o mandamento que o Senhor lhe tinha dado. Você é responsável por ouvir a Deus e seguir o Senhor e o mandamento do Senhor. E Deus vai considerar você responsável por isso. E ele voltou, comeu pão e bebeu água. E a verdadeira profecia vem do Evangelho, que diz que ele não iria voltar para casa, que o Senhor trataria com ele antes que ele chegasse em casa, o que, sem dúvida, aconteceu. Agora, depois desta experiência que Jeroboão teve, em que Deus lhe deu uma exortação, versículos 33 e 34, nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Ele estava tão velho que tinha perdido a visão. Versículos 5 e 6. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Ou seja, ela vem disfarçada. Sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Ou seja, por que você está com esse disfarce? Pois eu sou enviado a ti com duras novas.
É engraçado que alguém fosse pensar que poderia esconder a verdade sobre si mesmo para Deus, mas muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso, tentando enganar Deus. O homem está sempre disfarçado quando vem à casa do Senhor. Ele procura parecer algo que não é, mas Deus pode ver através do disfarce. Lembram? No nascimento da igreja, no Novo Testamento, quando havia aquele grande zelo e fervor, o povo vendia suas casas e posses, levava o dinheiro e o depositava aos pés dos apóstolos. Todos dividiam tudo juntos. Um certo casal, Ananias e Safira, vendeu sua propriedade, mas eles conspiraram e ficaram com uma parte para eles mesmos e levaram apenas parte do que eles conseguiram, o que não tinha nenhum problema, mas eles estavam fingindo dar tudo. Eles fingiram que estavam levando tudo para a igreja. E então Ananias entrou primeiro e colocou o dinheiro diante de Pedro. Pedro disse: "Você vendeu a sua casa por este tanto?" Sim. Ele falou: "Por que vocês conspiraram no seu coração mentir para Deus, contra o Espírito Santo? Vocês não mentiram para o homem, vocês mentiram para Deus. Agora, enquanto a casa estava no seu nome, ela não era sua?" E alguém lhe pediu para vendê-la? Não. Alguém exigiu que você trouxesse tudo? Não. Mas você vem com essa fachada. Você está tentando enganar a Deus. Ananias caiu morto e o carregaram para fora. A sua esposa não soube disso e chegou logo depois com a sua parte e a colocou aos pés de Pedro. "Foi por esse tanto que vocês venderam a casa?" Por que você e o seu marido conspiraram para enganar a Deus? Veja, os pés dos que carregaram o seu marido morto vão levar você também. E ela caiu morta. Eu acho que nós deveríamos ser gratos porque não existe mais o mesmo poder na igreja hoje. Eu me pergunto quantos de nós chegaríamos ao final do culto. Nós certamente não passaríamos por alguns dos cânticos que cantamos. Por exemplo, "Toma minha vida e que seja consagrada, Senhor, a Ti. Toma minhas mãos, meus pés, meus momentos, meus dias. Toma meu ouro e minha prata. Nem um centavo quero reter para mim." Ou seja, todo mundo iria cair morto. E então é errado pensar que você pode enganar a Deus. Lá vem ela disfarçada. E enquanto ela bate na porta, o velho e cego profeta, o profeta estava velho e não enxergava mais nada. Ele não podia ver a parafernália que ela colocou para tentar se disfarçar. Ele não conseguia mais enxergar. Ele estava cego, mas ele falou: "Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas." E eram duras notícias mesmo. Versículo 7 ao 10. "Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo o homem até o menino." Agora, o Senhor declara: "Eu lhe dei todas aquelas coisas, eu abençoei você, eu o fiz príncipe e rei sobre o meu povo, mas você não me deu nada de volta. Você deu as costas para mim e me deixou para trás. Portanto, por causa da sua perversidade, você e toda a sua casa serão eliminados." Versículo 11 ao 15. "Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse: Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo o Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão.
O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. E então, já no comecinho da história da nação de Israel, Deus está prevendo um juízo que irá acontecer uns 450 anos mais tarde. Por terem abandonado Deus, por terem começado a adorar outros deuses, eles serão dispersos, eles serão expulsos da terra que Deus tinha lhes dado. Versículo 16 ao 19. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino, e o sepultaram, e todo o Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Agora, nós temos as crônicas dos reis de Judá. Elas são conhecidas no Velho Testamento como primeiro e segundo livros de crônicas. Entretanto, nós não temos as crônicas dos reis de Israel. Então, na verdade, primeiro e segundo crônicas tratam das crônicas, ou melhor, do registro de corte dos reis de Judá. Os reis de Israel são mencionados em crônicas apenas de passagem, pois eles estão reinando ao mesmo tempo que os reis de Judá. Mas, basicamente, primeiro e segundo crônicas tratam dos reis de Judá. As crônicas dos reis de Israel são outros livros que nós não temos no momento. Versículos 20 e 21. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar, e Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade para Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. E então agora nós vamos começar a pular para lá e para cá, do reino do norte para o reino do sul. Então, vocês têm que prestar atenção. Eu vou tentar destacar as mudanças para vocês, para que vocês saibam quando vocês estão no norte e quando vocês estão no sul. Enquanto isso, vamos voltar para onde paramos, em Judá, em Jerusalém. O descendente de Salomão, Roboão, no reino do sul, tinha 41 anos. Ele reinou por 17 anos. Versículo 22 ao 24. E fez Judá que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azerá, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Agora, há os que tentam nos fazer aceitar a homossexualidade como se fosse uma coisa comum. Há uma enorme pressão para que eles sejam aceitos, e aceitos totalmente na nossa sociedade. Querem que não haja nenhuma lei que possa restringi-los de qualquer atitude que eles possam querer assumir. Se eles quisessem ensinar as nossas crianças nas escolas públicas, eles deveriam ter todo o direito do mundo de ensinar o seu filho nas escolas públicas, embora eles tenham um estilo de vida pervertido. Há muita pressão para que sejam aceitos. Na verdade, eles têm provavelmente um dos lobbies mais fortes e mais bem organizados no país hoje, e é raro um político que não se curve a eles por causa do tremendo poder político que eles são capazes de exercer. É lógico que eles também já criaram as suas próprias igrejas, e eles tentam tornar o que eles fazem como biblicamente aceitável, que é só um outro estilo e forma de vida, que como cristãos nós devemos amar a todos e amar tudo, e que nós deveríamos aceitá-los.
Há uma igreja em São Francisco, uma igreja presbiteriana ortodoxa, que contratou um organista que foi demitido quando descobriram que ele era homossexual. Mas ele processou a igreja por $100.000 porque as leis de São Francisco não permitem discriminação contra as preferências sexuais de um homem. Felizmente, a corte indeferiu o caso, pelo que nós louvamos ao Senhor. Na verdade, a Calvary Chapel enviou dinheiro à Igreja Presbiteriana para que eles pudessem se defender nessa ação. E nós estamos felizes pelo resultado do processo que saiu semana passada, quando o juiz indeferiu a ação e concedeu imunidade à Igreja com relação à lei, baseado nos direitos constitucionais de liberdade de religião. Mas, se isso fosse algo aceito, e se Deus quisesse que nós aceitássemos, certamente Deus não iria mencionar como um dos males que acontecia na terra, o fato de que eles permitiam pessoas assim e as suas práticas em público. E este é um dos males que é mencionado na terra e mais tarde numa forma espiritual. Nós vamos ver que o rei Asa livrou-se dos sodomitas da terra. Isso está registrado como parte da reforma da terra. Quando a moral de uma nação cai tão baixo que as pessoas têm orgulho do seu pecado, quando elas começam a ostentar sua perversidade e pecado, essa nação está pronta para o juízo, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eu temo pela nossa nação e nós precisamos orar. Eu acho que nós, como igreja, não devemos odiar as pessoas que escolheram esse estilo de vida, mas, como igreja, nós não devemos aceitá-los também. Nós oramos por eles para que eles possam ter uma verdadeira conversão e que possam nascer de novo, deixar os seus maus caminhos e seguir e servir ao Senhor. Mas nós não temos como ter comunhão com eles para que não sejamos cúmplices de seus atos. E então Roboão, o filho de Salomão, ainda está em Judá. Versículos 25 e 26. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Então, toda a imensa fortuna que Salomão juntou foi levada pelo rei do Egito. Essa é uma das desvantagens de ter muita coisa. Sempre tem alguém querendo roubá-lo. Eu tenho um amigo que se envolveu com a máfia e ele estava compartilhando comigo que um grande bolo de dinheiro fica circulando. Ele disse que eles sabem onde está. Ele disse que, de vez em quando, o dinheiro fica com ele. E ele disse que detesta quando está com ele. Ele falou, sempre que o dinheiro está comigo, todos os outros querem achar um jeito de tirá-lo de mim. Ele disse, no fim eu caio num dos golpes deles e eles pegam tudo. Depois eles ficam um tempo com o dinheiro e nós ficamos procurando um jeito de pegar deles. Ele falou que tem uma grande quantidade de dinheiro circulando e cada um deles fica com o dinheiro um tempo. Eles estão constantemente roubando uns dos outros para poderem ficar com o dinheiro por um tempo. E quando eu estava conversando com ele, por acaso, era a vez dele de ficar com o dinheiro. Ele abriu um cofre e me mostrou a tremenda quantia de dinheiro. Ele falou, mas eu não vou ficar com ele por muito tempo. Ele disse, mais cedo ou mais tarde, eles vão me aplicar algum golpe e vão tirar o dinheiro de mim. Agora, lá estava toda a riqueza que Salomão acumulou. Então, com tantos reis gananciosos ao redor dele, ele se tornou o alvo principal. Então, ele é roubado e eles levam tudo para o Egito. E então, todos sabem que está no Egito. E então, agora, eles vão começar a roubar os egípcios. Versículo 27. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre. Lembrem-se que Salomão fez escudos de ouro, cada um com 1,5 kg de ouro, mas Roboão os substituiu por escudos de cobre. Agora, o cobre é sempre um símbolo de juízo, e este é o começo do juízo de Deus por eles terem se afastado do Senhor. Versículos 28 e 29. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nós vamos ver esses feitos quando chegarmos em Crônicas. E nós temos as crônicas dos reis de Judá. Versículos 30 e 31.
E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias, e Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora é interessante que ambos tenham dado o mesmo nome aos seus filhos. Os nomes têm o mesmo significado, embora possam ter sido escritos diferentemente no original, mas o rei Roboão morreu. Abias tornou-se rei no lugar de seu pai, e ele reinou por 3 anos em Jerusalém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 3 ao 5. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu, no caso de Batseba, que foi onde Davi tropeçou e caiu feio. Versículos 6 e 7. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida, quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Mais tarde, nós vamos ver Abias melhor. Versículos 8 e 9. E Abias dormiu com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, então, Abias teve um reinado bem curto, e ainda sobre Judá, versículo 9 ao 12, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas. Isso foi parte da sua reforma, versículo 12 ao 16, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu, para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias, e a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, todos os seus dias. Então, lembrem-se que Asa reinou por 41 anos. E então, Baasá tornou-se rei de Israel, sobre as tribos do norte. Versículo 17, porque Baasá, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, que é a atual cidade de Ramala. Ela foi planejada para ser uma cidade fortificada, e ele queria cortar todos os suprimentos que estavam indo para Jerusalém. Então Asa tirou a prata e o ouro do templo e enviou tudo para a Síria, a Ben-Hadad, que governava a Síria nessa época. Ele disse, nós temos um pacto de defesa mútua, e eu peço que você o honre. Toma esta prata e ouro, e eu quero que você ataque Baasá, rei de Israel. Então os sírios atacaram a parte norte da cidade de Dan, ao redor de Golã, e começaram a tomar as cidades. Na verdade, eles invadiram até Quinerete, que fica na Galileia, ou no mar da Galileia, na região de Naftali. E quando Baasa soube que eles tinham invadido pelo norte, ele pegou as suas tropas, que estavam na cidade de Ramá, que estava sendo fortificada, e os enviou para enfrentar os sírios. E claro, depois Asa veio com seus homens, e tomaram todo o material que tinha sido levado para a cidade fortificada, e edificaram 2 cidades com ele. Mas Baasa não voltou. Agora, parece ser uma estratégia brilhante, mas quando chegarmos em Crônicas, vamos ver que Deus repreende Asa por isto. Crônicas fala muito mais sobre o reinado de Asa. Nós vamos ter algumas lições interessantes e fascinantes sobre Asa quando chegarmos ao livro de Crônicas. Agora, nos seus últimos anos, ele teve uma doença nos pés e morreu dessa doença.
em 2 Crônicas, há uma sugestão que, por ter buscado a ajuda de médicos e não ter consultado o Senhor, ele tenha morrido dessa doença. Em outras palavras, a insinuação é que, se ele tivesse orado e consultado a Deus, Deus o teria curado, mas o seu coração estava longe do Senhor nos seus últimos anos. Versículo 24. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, nós vamos voltar a Israel. Vamos mais uma vez à tribo do norte. Nós deixamos a tribo do sul. Nós já vimos a sucessão de reis. Roboão, depois seu filho Abias, reinou por 3 anos, e Asa assumiu. Depois dele, seu filho Jeosafá reinou no seu lugar. Agora, de volta ao reino do norte, versículo 25. E Nadab, filho de Jeroboão. Jeroboão foi aquele contra quem Deus profetizou. Versículo 25 a 27. Começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Issacar. Então, este é o terceiro Aias que nós temos aqui, versículo 27 ao 34. E feriu Baasá em Gibeton, e matou-o, pois Baasá no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aias, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro, que nós não temos, das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasá, filho de Aias, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasá, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Então, a casa de Baasa seria completamente destruída. Versículos 4 e 5. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? De novo, os livros que nós não temos. Versículos 6 ao 18. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar, no ano 26 de Asa, rei de Judá. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zenri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirza, entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, por todos os pecados de Baasa,
quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá. Não se esqueça, Asa reinou por 41 anos. Quando ele reinava há 27 anos, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Omri, capitão do exército. E subiu Omri e todo o Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si, e morreu. Então ele cometeu suicídio depois de reinar por alguns dias. E Omri, capitão do exército, começou a reinar. Versículos 19 e 20. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, quanto ao mais dos atos de Zinri, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, que nós não temos. Versículo 21. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Assim, houve uma guerra civil no Reino do Norte. Já havia uma divisão do Reino do Sul, e agora há uma guerra civil rolando no Norte. Versículo 21 ao 29. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Omri. Mas o povo que seguia a Omri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Omri reinou. Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, e pecou contra o Senhor. Quanto ao mais dos atos de Omri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Omri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e foi o pior de todos. Sinceridade, pobre desse povo. Eles não tiveram nenhum rei decente. Versículo 29 ao 34. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Agora, vamos voltar a Josué capítulo 6, versículo 26, depois que Josué destruiu a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a cair quando eles entraram na terra. E Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué disse: Maldito o homem que reconstruir esta cidade. Ele edificará a sua fundação sobre o seu primogênito e colocará as portas quando o seu filho mais novo nascer. E a profecia de Josué foi cumprida cerca de 500 anos depois. Josué profetizou por volta de 1451 a.C. E Iel de Betel reconstruiu a cidade de Jericó por volta de 925 a.C.
Ele lançou a fundação no nascimento do seu filho Abirão e colocou os portões quando o seu filho mais novo, Segube, nasceu. E mais uma vez, de forma impressionante, a palavra de Deus se cumpriu. Omri construiu Samaria e morreu, e o seu filho Acabe assumiu no lugar daquele perverso rei, que fez de Samaria a capital do reino do norte. As ruínas de Samaria são fascinantes. Você pode subir a colina que um dia foi a cidade de Samaria, e você pode ver as ruínas do palácio de Omri. Elas ainda estão lá. E também do palácio de Acabe. Você também pode ver muitas ruínas que foram construídas pelos romanos, que mais tarde fizeram dela uma cidade romana. Mas as ruínas de Samaria datam da época de Omri e Acabe, e você ainda pode ver as ruínas dos seus palácios em Samaria. Quando você está lá, você sente uma coisa incrível quando se dá conta de toda a maldade, traição e de todo o derramamento de sangue causado pela maldade e traição ocorridas em Samaria. Você lembra dos cercos que ocorreram lá, e nós vamos ver alguns deles quando estivermos estudando 2 Reis. Quando Samaria foi sitiada pelos assírios, nós vamos ver as coisas horríveis que aconteceram durante os cercos. Mas é interessante que aquelas ruínas ainda existam. Na verdade, algumas das ruínas mais bem preservadas na Terra Santa que datam do período do Velho Testamento estão na cidade e no sítio de Samaria. E agora, que o Senhor esteja com vocês e os guarde essa semana, que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito do Senhor no seu íntimo, e que vocês, pelo entendimento do Espírito, comecem a compreender o quanto Ele os ama, a profundidade do amor de Deus por vocês, que Ele os guarde e que vocês possam encontrar nele força e socorro.